E é interessante dizer a vocês que João aqui faz algo muito interessante. João vem falando a respeito do amor no capítulo 3, na parte final. Ele vai falar sobre o amor como sendo algo prático, como sendo algo de verdade, algo que você não pode apenas elocubrar, pensar a respeito do tema e não vivenciá-lo. O amor é, acima de tudo, algo vivido por nós, algo que deve estar desembocando nas experiências diárias de cada um de nós. Então, não existe um amor teórico, não existe um amor meramente sentimento. Então, o amor é prática, o amor é efetivo. Mas o curioso é que quando chega no capítulo de número 4, no versículo de 1 em diante, até o versículo 6, João vai falar a respeito do Espírito de Deus e do Espírito do erro, dos profetas, daqueles que falam a verdade em nome de Deus, né, profetizam em nome de Deus, falam a palavra em nome de Deus, e aqueles que são chamados de falsos profetas ou falsos ensinadores. É curioso, porque João ele muda um pouco de assunto, né? E daqui a pouco ele retorna a esse mesmo assunto quando chega no capítulo 4, versículo 7, que é o motivo da nossa explanação de hoje à noite. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, como tenho destacado sempre, João ele tem aquele dom, aquela graça de falar coisas importantes de serem ditas, ele não deixa de dizê-las, mas ele fala sempre mostrando que a sua intenção é uma intenção amorosa. Então, João convence a cada um de nós e a seus ouvintes daquela época que a sua intenção, o seu intento era, acima de qualquer coisa, um intento de expressar amor, e uma vez o que ele dizia era justamente porque amava a igreja, porque amava seus discípulos. Então, isso é muito importante e facilita quando a gente ouve uma mensagem, uma pregação, ou até mesmo quando a gente dialoga dentro de casa com o filho, ou até mesmo com o neto, ou com a esposa ou com o marido. Por quê? Porque quando o outro entende que aquilo que nós estamos falando é fruto de um coração que ama e não de alguém que quer se vingar, alguém que quer criar um problema, alguém que quer apontar o dedo para o outro, mas sem olhar as suas próprias debilidades, quando nós agimos assim, contemplando esse cuidado todo, o nosso diálogo, ele é um diálogo melhor. A gente consegue falar de uma maneira mais elegante, o outro nos ouve, então propicia uma conversa mais salutar e edificante. E eu digo a você, nesta hora, que uma das coisas que nós mais estamos precisando em dias como os nossos, de ânimos tão acirrados, por tantos motivos que não precisa nem mesmo eu enumerar ou elencar aqui, nós precisamos de conversas mais moderadas, de equilíbrio emocional, nós precisamos de um trato que seja um trato amoroso e que nesse diálogo o outro perceba que a nossa intenção é a intenção amorosa, de ver o outro bem, de caminhar bem. E aí o texto, no capítulo de número 4, ele já nos diz de pronto, né? Veja comigo aqui, ele diz amados. E na sequência ele diz, amemo-nos uns aos outros. Então o que que nós temos aqui? Nós temos aqui um mandamento de via dupla, de mão dupla. O amor não pode ser apenas numa única direção. O amor precisa ser retroalimentado. O amor, ele procede de Deus, o amor está em todo aquele que é cristão, porque todo aquele que é cristão, ele ama. Ele pode até mesmo, como diz Apocalipse, ter perdido o primeiro amor, mas amar, ele nunca deixa de amar, o amor está nele, porque o amor é próprio a toda pessoa eleita, a todo aquele que é regenerado. Então, mas o amor deve ser ele deve ser motivado. As relações práticas de afeto, de carinho, elas precisam ser fomentadas, porque isso agrada a Deus, isso é importante que ocorra. E o texto nos diz aqui, veja comigo, olha comigo para o capítulo 4, versículo 7, amemo-nos uns aos outros. Então, é um mandamento recíproco. Eu preciso amar você e você que me ouve também precisa me amar. E se nós somos cristãos, isso é perfeitamente possível. Não é como você pedir a alguém
que odeia, alguém que não é crente, alguém que não nasceu de novo, para que essa pessoa ame. Aí a dificuldade vai ser muito maior, vai ser uma dificuldade muito grande. E aí ele vai dizer para nós, porque o amor procede de Deus. E quando a gente entende que o amor procede de Deus, a gente se apercebe que a palavra não está dizendo que Deus ama apenas, mas Deus é amor, ele é o próprio amor. E o que o texto quer dizer para mim e para você é que o amor procede dele. Se a pessoa ama, é porque essa pessoa está vinculada a Deus, ela pertence a Deus, ela conhece inclusive a Deus. Essa é a marca de todo aquele que nasceu de novo. É alguém que ama. Não é alguém apenas que diz amar, mas é alguém que na prática produz obras, ações, atitudes que demonstram de maneira cabal esse amor que está sendo proferido, que está sendo anunciado. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que o amor bíblico não é o amor de Hollywood, que o amor bíblico não é o amor que a gente vê nas novelas, na televisão. Ele é um amor muito diferente, é um amor abnegação, é um amor entrega. E toda relação para realmente caminhar bem, seja uma relação de amizade, ou seja uma relação familiar mais íntima, para que ela vá bem, é necessário que haja o amor movendo, o amor dirigindo esses relacionamentos, para que, de fato, a gente possa vivenciar uma experiência produtiva, alegre e feliz. Tirando essa possibilidade, meus irmãos, todo esforço vai ser inócuo. Todo esforço vai ser como um medicamento que não traz a solução dos nossos males. Ele não vai produzir o que nós esperaríamos. Então, o amor de verdade, ele é eficaz. O amor de verdade, ele é o antídoto, ele é o remédio para as nossas relações. Se você lembrar da carta de Paulo aos Coríntios, você vai verificar que naquela página belíssima do capítulo 13, o apóstolo ele diz para nós com muita clareza que o grande problema da igreja de Corinto era justamente a questão do amor. Então, aqueles irmãos tinham dons maravilhosos. As pessoas que eram da igreja produziam sinais, maravilhas, prodígios, mas a relação era carente de amor. Ela padecia desse amor. Portanto, uma relação nitidamente cristã é uma relação permeada pelo amor. Ainda que nós tenhamos diferenças, ainda que cada um tenha o seu temperamento, é natural uma discordância ou outra, mas tudo que acontece é de maneira muito respeitosa e amorosa. A mulher, por exemplo, ela deve encontrar no marido atos de amor, atos de apoio, e o contrário também é de se esperar, né? É o que nós aguardamos também. E quando a gente olha para o texto, veja comigo, ele diz assim, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. A conclusão é uma conclusão lógica. Você não deve ter dúvida se você ama, se você de fato expressa na prática esse amor cristão, esse amor sacrificial, esse amor abnegação, que você, na verdade, nasceu de novo. Você não tem que ter dúvidas de que você é de Deus, que você pertence a Ele, que você é um eleito. E o texto ainda nos fala, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se você conhece a Deus, é porque você foi conhecido por Deus. Você foi escolhido por Deus. Apesar de você e apesar de mim, não vejo nada de tão bom e não pode haver nada de tão bom para que eu seja merecedor, nem tampouco você, mas ainda assim, Deus nos amou de uma maneira incrível. Deus olhou para nós e se afeiçoou por nós e nós não sabemos o critério. A Bíblia não nos diz, mas Ele te escolheu e Ele me escolheu. E o que é mais interessante, Ele nos escolheu quando qualquer pessoa, em sã consciência, não faria tal escolha. Ele nos escolheu quando nós estávamos completamente em pecado. Nós estávamos em rebeldia. Nossa vida era completamente antagônica a qualquer valor espiritual. Nós éramos frutos dessa queda e ainda assim nos escolheu. E uma vez sendo escolhido por Ele, nós fomos objetos desse amor.
esse amor tão maravilhoso que contempla as nossas fragilidades, as nossas deficiências, nossas contradições, mas ainda assim decide nos escolher, decide por nós. É como quando alguém casa com uma outra pessoa, ninguém é perfeito, e você, é lógico que você percebe as falhas, aquilo que não te agrada no outro, mas ainda assim você entende que a sua vida não seria viável sem aquela pessoa. Que aquela pessoa, de fato, é a pessoa que você ama, que você quer conviver com ela para o resto da vida, por mais que isso seja profundamente desafiador. Mas o amor é muito maior do que qualquer problema, obstáculo ou dificuldade. Então, por conta disso, você persevera e você prossegue nessa relação. E aí, o texto vai nos dizer ainda, no versículo de número 8, aquele que não ama não conhece a Deus. João, ele fala de uma maneira muito simples e clara. João, ele, embora sendo amoroso como ele era, ele não deixa de falar as verdades doesse a quem doesse. João chega aqui e diz, aquele que não ama não conhece a Deus. Ele é taxativo. Se você conhece uma pessoa e essa pessoa, ela odeia, ela tem sentimentos nessa direção, essa pessoa, na verdade, ela age assim porque não conhece a Deus, ou ainda não foi alcançada por esse Deus. Mas essa pessoa, ela não conhece a Deus. E por que que ela não conhece a Deus? Por que que nós podemos chegar a essa conclusão? E João, mais uma vez, ele é enfático, claro, objetivo. Como dizem hoje, ele é cirúrgico. João diz assim, pois Deus é amor. Então, é incompatível um coração que tenha ódio, que nutra ódio por uma outra pessoa, que essa pessoa conheça Deus, seja de Deus. Isso é impossível de acontecer. Por isso, quando eu ouço, através de alguém, que uma pessoa odeia a outra, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, como ouvir isso dos lábios de um cristão? Porque um cristão de verdade, por mais que discorde do outro, por mais que não aceite determinado comportamento, e isso é legítimo, mas daí o cristão ter ódio por uma outra pessoa, isso é completamente antagônico à fé cristã. Eu vi esse rapaz, eu vi a cena do rapaz desferindo uma pedra, lançando uma pedra, mas com uma força, com um ódio, com uma coisa muito estranha. E eu sabia do prejuízo que estaria nos causando e toda a dificuldade logística para resolvermos o problema. Mas eu vou dizer para os irmãos, quando eu olhei aquela cena, me veio um sentimento de profunda misericórdia por ele. Eu pensei, meu Deus, poderia ser eu. Meu Deus, poderia ser meu filho. Poderia ser um sobrinho. Mas graças a Deus, o Senhor já nos alcançou e mudou o nosso coração. O Senhor fez uma grande obra na minha vida, como na de vocês também. E naquela hora, o sentimento que moveu o meu ser foi justamente de pedir a Deus para que Deus pudesse alcançá-lo. Se for da vontade de Deus, se Deus tiver um propósito na vida dele, como o nosso irmão acabou de orar, se ele for contado entre os eleitos, que Deus possa salvá-lo logo, para que ele não cause tantos dissabores a pessoas, a instituições como a nossa igreja. Um rapaz, naquela hora da madrugada, com uma pedra enorme na mão. Ele não pegou uma pedra no chão para jogar, não. Já estava com uma pedra. Imagine se tivesse uma pessoa no caminho dele, naquele horário, vindo do trabalho, talvez, saindo do hospital ali em frente. Meu Deus do céu, o que poderia acontecer? Por isso eu digo aos irmãos nesta hora, quem é movido pelo ódio, por esses sentimentos, ainda não é uma pessoa regenerada. Não é uma pessoa que nasceu de novo. Então nós precisamos ter um olhar, por um lado, de misericórdia. Mas, ao mesmo tempo, quando uma pessoa conhece a verdade e age dessa forma, ela precisa ser confrontada, porque o seu tipo de atitude, de comportamento, está trazendo prejuízo para outras pessoas. Então é necessário
um confronto para que essa pessoa tenha a oportunidade de mudar o curso da sua vida. É o que nós aprendemos pela palavra de Deus. E o texto prossegue nos dizendo que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Primeira coisa que nos chama a atenção no versículo de número 9 é que quando nós queremos encontrar o amor, uma prova cabal de amor, quando nós queremos encontrar isso, nós não devemos procurar em nenhum outro lugar a não ser na cruz. Nós temos que olhar para a cruz de Cristo e, olhando para a cruz de Cristo, reconhecer ali a grande obra de amor, a grande demonstração, uma demonstração inequívoca de como ele nos amou e, portanto, se doou, se entregou para poder nos salvar. O texto fala aqui, usa uma expressão, manifestar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. E como se manifestou o amor de Deus em nós? Com o fato da Trindade Santa ter assentido em enviar o Filho, para que o Filho fizesse a obra de salvação, para que ele vivesse entre nós, para que ele sofresse, para que ele se desse na cruz, pudesse ressuscitar ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, e ele há de vir. Então, nós temos uma manifestação muito clara, e o grande exemplo é esse exemplo de entrega, de doação. Por isso eu digo para os irmãos nesta noite, e eu acho que foi a nossa irmã Eliane quem orou, falando a respeito de sermos mais amorosos, mais generosos uns com os outros, ela orou nesse sentido, e quando ela falou, eu falei, poxa, tem tudo a ver com o nosso texto de hoje. E esse texto de hoje, ele nos conclama a viver uma vida de amor, porque o mundo precisa encontrar na igreja essa agência do amor de Deus. O mundo precisa olhar para nós, para as nossas relações, para as nossas posturas, para as nossas ações e encontrar o amor que acolhe aquele que peca, o amor que acolhe aquele que está ferido, machucado, aquele que tropeçou, aquele que não está bem encaminhado na vida, aquele que está vivendo até mesmo um momento adverso na sua vida financeira, sem sentido para o seu futuro. Nós, como igreja, precisamos acolher e amar a essas pessoas. É o que nós precisamos fazer. E aí, o texto fala para nós assim, para vivermos por meio dele. E mais no versículo 10, ele vai ser, mais uma vez, enfático. Ele é enfático aqui, ele diz, nisto consiste o amor. E a pergunta que salta do texto, ela é inevitável. Em que consiste o amor? É a pergunta. Em que consiste o amor? E aí ele explica, veja a explicação, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não foi isso que aconteceu. E não poderia ser isso. Nós não tínhamos condição de amar a Deus, como todo aquele que ainda está extraviado da fé, aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo, ele não tem condição de amar a Deus, irmãos. Ele não tem condição de amar a Deus nem de buscar a Deus. Ele está completamente alienado de Deus. Quando alguém se aproxima de Deus, é porque Deus já o está buscando. Deus já está trabalhando em seu coração. Porque o homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele é morto, ele é cego e ele é nu. Ele está completamente impossibilitado de fazer nenhuma coisa, qualquer coisa, para si mesmo. Ele não pode se redimir. Essa é a realidade do estado em que se encontra uma pessoa sem Cristo. O quadro realmente é um quadro de penúria, mas o que é curioso dizer é que mesmo nesse estado de penúria, o nosso Deus, que é extremamente amoroso, porque ele é amor, ele ama a pessoas que estão hoje como nós estávamos anteriormente. Ele tem um grande e profundo amor. E é essa mensagem do amor de Deus que nós temos que comunicar às pessoas. Nós não temos que falar de uma outra coisa. Por mais relevante, interessante, curioso, bonito, sedutor que seja, nenhum outro assunto é tão importante do que pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo.
A igreja se equivoca quando ela tem em sua agenda de pregações outros assuntos. Ela tem outras ênfases, que não o evangelho, que não a Bíblia. E hoje, só para ilustrar, depois de visitar o Diogo, eu fui levar meu filho ao centro com minha mulher, e eu passei em frente a uma igreja. E o homem gritava, mas ele gritava, que eu falei, meu Deus, eu não conseguiria fazer igual a ele. Minha voz ia falhar. E ele gritava, ele dizia que Deus ia dar tudo, que Deus ia abençoar a chave. Tinha uma chave lá que eu ouvi, ele dizendo da chave. A chave é consagrada. Que Deus iria abençoar e que aquela chave consagrada iria abrir todas as portas. E eu ouvindo aquilo, eu falei, meu Deus, coitado do nosso povo brasileiro, coitado da nossa gente, gente pobre, gente humilde, gente que se assenta para ouvir esse tipo de coisa, para ser manipulado por pessoas. Deu uma tristeza no meu coração ao observar aquilo ali. E a gente não pode cair no afã de termos uma multidão a nos seguir. A gente não pode cair nessas pregações. A gente não pode se deixar levar por esses artifícios. Nós temos que pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Deus, porque é ele quem dá sentido ao homem. É esse evangelho quem dá sentido ao homem. É ele que muda, pelo poder de Deus, o coração humano. E aí, irmãos, quando a gente olha para o texto vai dizer assim para nós, versículo 10 ainda. Mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa curiosa que você precisa ouvir nesta noite e aprender isso. Ele está dizendo que o que desvia o olhar de Deus pesado contra nós por conta do nosso pecado é justamente o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a propiciação. É ele quem fez a obra que nós não poderíamos fazer. Então, o olhar de Deus santo e puro, de aversão contra nós, o estado em que nós nos encontrávamos, de pecado, de penúria, é Jesus Cristo na cruz, que, ao mesmo tempo, ele tem esse grande ato de amor. É um ato de amor por um lado, mas, por outro lado, é esse ato também que proporciona que o olhar de Deus para conosco seja um olhar não irado, mas um olhar de misericórdia, para nos acolher, para nos entender, para nos receber, para nos resgatar. Irmãos, essa mensagem é a mensagem gloriosa, é a mensagem que precisa ser anunciada a todas as pessoas. É isso que nós mais precisamos. As demais coisas, irmãos, como diz lá Mateus capítulo 6, versículo 33, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, o que aconteceria? As demais coisas nos seriam acrescentadas. Ou seja, o que nós mais precisamos é do perdão de pecados, é da reconciliação com Deus, é da vida eterna, é de uma mudança efetiva na nossa vida, no nosso comportamento, no dia a dia, por conta desse evangelho que foi recebido por nós. É esse evangelho que causa em nós uma aversão ao pecado, a vida que levávamos antes. É esse evangelho que faz com que a gente, urgentemente, queira viver uma vida de santidade, queira viver bem com o outro, queira viver em paz. Irmãos, essa mensagem precisa ser anunciada. Mas talvez você diga assim, mas pastor, é possível que um coração ainda permaneça endurecido, empedernido? Meus irmãos, se isso ocorrer, não é por conta do evangelho o problema. O problema está nesse coração, que não se abriu para Deus, que não dobrou os joelhos, que não se arrependeu, que não se voltou para Cristo. É isso que nós precisamos entender. A falha não está na mensagem. A mensagem é correta. A mensagem nos desperta para vivermos uma vida de amor, de fraternidade, para vivermos uma vida piedosa, segundo o Evangelho. Então veja que João está falando coisas muito fortes, de maneira muito clara, porque João amava. E quando eu trato desses assuntos com a igreja, porque são assuntos que estão na Bíblia, eu não trato para dar indireta para ninguém, eu não trato para deixar ninguém triste, eu não trato
por nenhuma intenção menor. A minha intenção ao pregar esse texto e a falar essas coisas é porque eu acredito que o Evangelho tem poder de nos transformar. O Evangelho nos conduz a viver na prática uma vida melhor. Nós precisamos viver assim, porque essa vai ser a grande prova para as pessoas que não leem a Bíblia, que não conhecem a igreja, que não entram numa igreja. Vai ser a grande prova, vai ser aquilo que vai convencê-las de que elas precisam de Jesus Cristo. Porque elas verificarão que na nossa vida, na nossa conduta, a beleza, a poesia, a santidade, a amor. Ou seja, existe Deus na nossa vida e na nossa história, apesar de nós. E é isso que vai impactar as pessoas. E elas vão querer. E aquelas que são eleitas vão se sentir atraídas por essa mensagem e pelo nosso testemunho. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez. O texto vai dizer assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O apelo que João faz aqui é lógico e coerente. Só uma pessoa que não para ler esse texto com muita calma não entende aquilo que ele está falando conosco. Não é pecado algum o pastor conhecer a sua comunidade e separar um texto para pregar sobre problemas presentes na sua comunidade. Isso não é dar indireta para ninguém. Mas quando nós pregamos como pregamos, livros inteiros da Bíblia, expositivamente falando, nós somos reféns do texto. E aquilo que nós falamos é porque o texto diz. E aqui o texto nos fala no verso de número 11. Mais uma vez ele chama a atenção, amados. Ele fala com carinho, com amor por você e por mim, e pelos irmãos daquela época. E o texto fala, se Deus de tal maneira nos amou, está dizendo, olha, se Deus fez o que fez, se Deus se entregou, se Deus desceu da sua glória, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é o Messias prometido à casa de Israel, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, se ele viveu na pele toda essa realidade humana, que os gnósticos não conseguiram entender como Deus desce da glória e vem encarnar num corpo humano, eles não conseguiam entender. Era algo profundamente difícil para eles. Mas quando a gente olha para o texto, a argumentação do apóstolo João é para que a gente inevitavelmente ame o outro. Porque é a resposta que temos que dar uma vez que nós fomos tão amados por Deus assim. Não existe uma pessoa normal, equilibrada, um homem médio, como se diz no direito, que uma vez recebendo o grande amor da outra pessoa, não venha a responder também com amor. É o de se esperar, é o normal, é o natural. Já que recebemos amor, nós também ofertamos amor, não tem como agir de maneira diferente. João estimula o amor, usando justamente esse raciocínio. Se nós fomos tão amados por Deus, ao ponto dele enviar o seu Filho para morrer numa cruz, por amor de cada um de nós, perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, a única coisa que nós devemos fazer, e olha que o texto diz, o texto não fala aqui nesse verso especificamente, ele não manda que a gente ame a quem? A Deus. Mas ele manda que a gente ame ao outro. Olha só, devemos nós também amar uns aos outros. O que mais Deus deseja, irmãos, é que nós nos amemos uns aos outros. O que mais Deus gostaria de ver nas nossas relações é esse amor piedoso, é essa relação fácil, é esse carinho, esse afeto, a compreensão, o apoio mútuo. É o que Ele quer de nós. Isso é maravilhoso. Ele poderia dizer, eu sou Deus, me ame. Não. Mas o que Ele pede é que nós nos amemos uns aos outros. E quando chega no verso de número 12, ninguém jamais viu a Deus. É interessante que Carson explica isso aqui, porque o Antigo Testamento fala, né, sobre alguns momentos em que se viu a Deus, mas só que não se viu de maneira perfeita e completa. Então, quando ele fala que ninguém viu a Deus, ele está querendo dizer o seguinte, que quem vê Jesus vê, de fato, a Deus perfeitamente. Quem vê Jesus
tem em Jesus a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a visão perfeita de quem Deus é. Então, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, olha que coisa maravilhosa. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Porque Deus permanece em todo aquele que Ele salvou, em todo aquele que Ele regenerou, através do Espírito Santo. Deus, Ele sabe que aquele que é dele tem um amor em si. E sendo assim, obviamente Deus vai permanecer em você e Deus permanece em mim. Nós fomos marcados, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E aí o texto diz, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Eu queria ler para você um pequeno trecho de um autor que eu gosto muito. Olha só o que ele escreveu, analisando o versículo de número 12. O amor por outras pessoas é muito importante. Irmãos, gravem isso, eu vou reproduzir isso no meu Facebook depois, na internet, para que vocês possam copiar. Mas gravem isso e ouçam como palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E isso precisa ser prático e evidente nas nossas relações. Veja comigo, irmãos. O amor por outras pessoas é muito importante, visto que fica claro, com base nesse fato, de que é esse amor, e não o amor por Deus, que mostra que Deus permanece em nós. Não é o fato de nós falarmos, eu amo a Deus. Porque qualquer um pode dizer que ama a Deus, porque a gente não está vendo Deus. Como é que a gente vai poder provar esse amor por Deus? Tudo que você possa imaginar é enganoso. Ah, mas eu dou dinheiro para a igreja, é enganoso. Ah, mas eu levanto minhas mãos na adoração, também é enganoso. Pode significar ou não alguma coisa. Mas ele está dizendo que aquilo que é uma demonstração inequívoca de que Deus está em nós, de que Deus permanece em nós, está justamente no fato de nós amarmos os nossos irmãos. De haver esse amor recíproco. Essa é a grande prova de que nós somos de Deus e que Deus permanece em nós. Mas se você não ama, e se você não está disposto a vivenciar esse amor de Cristo, saiba de uma coisa. Você não tem ainda no seu coração a regeneração. Você não foi regenerado. Você não está vivendo essa nova vida que o Senhor fala. E olha que, mais uma vez, eu enfatizo. Não quer dizer que você não possa ter dissabor com pessoas. Não quer dizer que você tenha problemas sérios para resolver, que tragam tristeza ao seu coração. Não é disso que eu estou dizendo. Mas o que nós estamos dizendo é que toda pessoa que nasceu de novo, Deus permanece nela. E a grande evidência está no fato dela amar o próximo, dela amar o outro. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. João também fala que aquele que não ama não é aperfeiçoado no amor. Aquele que não ama não é aperfeiçoado no amor. E o que nós precisamos fazer, depois de ler um texto como esse, é, na verdade, nos voltarmos para Deus, nos colocarmos diante da presença dele e falar, Senhor, olha para mim e vê se ainda há algum caminho mau. Ó, meu Pai, me ajuda se ainda estou distante de vivenciar esse amor abnegação, esse amor prático, esse amor tão lindo. E para a gente encerrar somente a leitura do verso de número 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Então nós temos uma prova. A prova primeira aqui, ele fala do amor. Se nós amamos uns aos outros. E no versículo número 13, ele diz, nós podemos ter certeza que ele permanece em nós, porque nós temos o Espírito Santo que foi dado por ele. Não é algo conquistado por nós, pelas nossas boas obras, pela nossa capacidade, mas foi concedido, foi outorgado por ele. Ele nos concedeu esse Espírito Santo. E quando a gente pensa no Espírito Santo, a gente não pode esquecer de pensar também nas virtudes do Espírito Santo.
E qual é a primeira virtude do Espírito Santo? A Bíblia nos fala, o fruto do amor é o quê? Do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Aí depois vem alegria, paz. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. Por quê? Porque todo aquele que nasceu de novo, ele tem a vida nova em si. E tendo a vida nova em si, ele é alguém que ama. E o grande desafio dele não é amar a Deus, agora que é nova criatura. Agora que é nova criatura, o grande desafio é amar ao próximo. É viver uma vida de amor, de sacrifício e abnegação pelo próximo. Eu conheço muitas pessoas que amam apesar do outro. Eu conheço pessoas que têm filhos terríveis, mas ainda assim amam seus filhos. Eu conheço pessoas que têm netos muito complicados, mas ainda assim têm um amor profundo por essas pessoas e não conseguem desistir de amar. Não conseguem não amar. O amor é maior, apesar das ingratidões, das lutas, dos problemas. É um amor doação. É um amor por alguém que não merece, assim como Cristo agiu para conosco. O outro não merece, mas a gente ama. Meu amado irmão, minha amada irmã, João nos traz uma grande lição de amor. Ele que era o apóstolo do amor, que chamava os seus discípulos de amados, que falava coisas muito desafiadoras, mas sempre mostrando que o que ele fazia era por amor. E o seu grande desejo era que os cristãos vivessem a vida que Deus tem para nós. E esse também é o nosso grande desejo.